que existe um mistério. Este mistério não é como se diz, mistério de Deus, que tem, existe um para que nasce e outro para o que busca. Aí é como se diz, o que busca vai através de arqueologias que ele estuda, vai para as faculdades, vai para os colégios, para as escolas e lá vai para um aprendizado qualquer e se torna um profissional. Esse é o que busca, esse forma. Tem os seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. E pelo que nasce, não tem ponto negativo. Tem que ser positivo. Ele nasceu. Só basta ele entender, se conservar e seguir. Nasceu para. Ela buscou tudo e não teve jeito. Então ela pensou e voltou à sua história, à sua vida, voltou e pelo que ela buscou, não conseguiu. E eu desejava tanto que ela conseguisse o sonho dela, que era estudar. Foi muito, mas não conseguiu. Depois ela seguiu uma missão. Então aí chegou a fase, ela tinha que cumprir aquela missão. Deixou tudo para veio sofrer com seu povo, mas fez seu povo crescer. Oh, veia, leira, lele. Oh, veia, leira, la, lua, rei, ua, Meu nome de batismo é Teovina Santana da Silva. Me deram o nome da minha avó. Mas eu gosto de ser chamada por Maninha Chucuru Cariri, que é o meu povo, a minha etnia. Eu nasci e criei-me na aldeia da Fazenda Canto, né? E vendo meus avós já lutavam pela demarcação da terra. A nossa terra é uma terra que foi demarcada em 1822. Na época, já através de uma ação judicial. E, no entanto, essa demarcação não significou a apropriação do meu povo na terra. Né? O meu povo continuou sendo expulso mesmo após ser demarcada. E hoje, no centro dessas terras, tem a cidade de Palmeira dos Índios, atualmente a terceira maior cidade do estado, com população de 80 mil habitantes. E isso tem dificultado enormemente, né, a nossa relação com o poder municipal. E como é uma cidade assim, considerado de um porte grande, importante para Alagoas, também a nossa relação com o Estado, com os poderes estaduais, econômico, né, poder econômico, político. Então temos uma relação bastante conflituosa.
Eu tive que sair da aldeia para aprender a ser quem sou e aprender a respeitar quem eu sou. O grande sonho da minha vida, eu nunca imaginei, nem no meu sonho mais doido, estar fazendo parte do movimento indígena, nunca. Eu não conseguia, a gente estava numa retomada em 86, eu não quero essa vida para mim, então xingava assim, eu ficava questionando. E o grande sonho da minha vida era ser médica. Mas eu tinha esse lado também meio que humanitário. Eu queria ser médica porque eu poderia ter uma vida confortável, que eu achava, e poderia também amenizar a dor de alguém. Em 88 eu fui para Recife. A Constituinte estava estourando, aí meu pai então estava assim, participando das mobilizações, de tudo, né? Eu tinha um irmão também bastante ativo. E eu estava lá, né? Eu estava só vendo pela televisão, assim, na casa da minha tia, com um grande sonho de fazer vestibular de medicina em Recife e me formar em medicina. Então foi lá que eu aprendi, né, quem eu sou, onde que era meu lugar, como eu deveria fazer. Então aconteceu com Maninha um fato interessante, que ela, por estar morando lá, ela se aproximou da Santa Casa de Misericórdia no momento em que houve um conflito. O conflito era em função do fim desse convênio. A Santa Casa e a FUNAI estavam encerrando o convênio. Não me lembro bem, mas acho que havia um atraso muito grande de pagamentos por parte da FUNAI, a Santa Casa cobrando, e a FUNAI não pagava. Então, a Santa Casa anunciou o término do convênio. E os índios reagiram, os indígenas começaram a reagir. Então, se criou um movimento em defesa da saúde, uma pauta da saúde, que foi uma pauta emergencial, que surgiu naquele contexto de ameaça do fechamento. E Maninha se aproxima. Então, eu entendo que naquele momento a Santa Casa se tornou um espaço de formação política importante. A partir da pauta da demanda de saúde, se trabalhava também as outras questões, porque eram as questões que diziam respeito, né, à relação que o Estado brasileiro mantinha com os povos indígenas. Eu participei da primeira iniciativa minha assim, de luta que eu participei, foi contra a FUNAI, lá pelo hospital que a FUNAI tinha um convênio, ia acabar e tal. Isso ainda no Recife. E depois eu voltei para a aldeia e eu tinha no meu pai a grande... Eu acho que meu pai foi o meu grande mestre nesse sentido. Foi a figura que me incentivou, que me estimulou, sem nunca me cobrar isso também. Eu comecei na APOIME, antes Comissão Leste-Nordeste, em 1990. Ajudei, assim, fui parceira de outros parentes, né, na construção do que hoje é a APOIME. Então, a gente foi construindo e eu fui aprendendo com ela. Então, hoje, tudo que eu sei, eu aprendi com ela, aprendi na própria construção dela, né? Eu até coloco para alguns parentes que eu fui feliz nesse processo, porque eu cresci com ela e meus parentes não têm tempo de crescer. Os que assumem hoje o movimento indígena regional, eles têm que assumir com capacidade de tomar conta, entrar no barco e fazer ele andar. Eu tive tempo de aprender, de ir aprendendo a remar esse barco, sabe? De ir construindo e remando ele. Então hoje o desafio para eles dentro da APOIME é muito maior. Eles têm que entrar fazendo, né, e saber fazer. Então a gente também está passando por esse processo, né, de entender o que é isso, o que é aquilo, né? Tem sido um desafio, né, tá construindo essa discussão junto às outras organizações indígenas regionais de outras regiões. Até porque assim, o Brasil é um país muito grande, regiões muito distintas, realidade muito específica. Resultado de quando todas essas regiões se encontram, é cada uma está defendendo, né, o que acha correto para a sua região, de acordo com sua necessidade, com sua demanda, né, regional, local.
ela está sendo construída, né? O tempo, a cada assembleia, ela vai demonstrando e apresentando uma nova necessidade e os povos vão apontando. Tem muitos povos que não conhecem a Puíme e isso é muito ruim. Esse quadro precisa ser revertido, né? O desafio de estar construindo esse caminho das suas várias realidades para um ponto comum, todos se encontrarem. Acho que esse é o maior desafio que vamos ter que enfrentar. A Maninha mobiliza as mulheres, mobiliza Meire, sua irmã, na época, né? Depois vem Raquel, já bem depois, Raquel é bem mais jovem, e sai mobilizando mulheres de outros povos. Então, mulheres de Minas Gerais começam a participar, mulheres da Bahia começam a participar. Mas essa jovem é uma jovem que vai abrindo caminhos, e vai abrindo caminhos a partir, como eu falei, da experiência também com o pai dela. Hoje tem algo assim muito interessante que surgiu nos últimos 10 anos na nossa região. As pessoas, elas não têm mais vergonha. Antes, eles tinham vergonha de serem, de dizer eu sou índia, eu sou chucuru-cariri, eu sou pataxó. Tinha vergonha de dizer isso. Hoje não, eu sou, e se você disser que eu não sou, eu vou brigar com você. Então é melhor você ficar calado e não dizer nada, sabe? Então, eu acho que tem muito, você não é índio. Assim, então eu brigo para ser, sabe? Então, eu acho que tem muito isso. As pessoas não tinham coragem de usar um colar e sair na cidade. Hoje, os índios, eles usam colares, eles se pintam, né? Eles saem na cidade pintado. E ouvi críticas, porque em todo canto que passa, ouve. Mas eles estão ali, olha, assim, sabe? Lá para cima, eu sou, você me produziu, você me pariu, sabe? Então hoje você vai ter que me assumir do jeito que eu sou, querendo ou não. Já no governo, na relação com os órgãos públicos, isso se demonstra através não se demonstra através da palavra, mas isso é visível e sentido através da falta de políticas, falta de recursos. Ainda hoje, os povos do Nordeste é visto como alguém que não é índio. E não é visto só por não índios, isso é visto principalmente pelos índios também. E isso mudou um pouco, né? E principalmente junto às diretorias de outras organizações indígenas, né? A quem dirige outros movimentos, isso mudou um pouco. Então, as pessoas hoje querem também ver a nossa opinião, e não porque está fazendo favor, é claro, e não porque somos engraçadinhos, porque sabe que a gente hoje tem capacidade, né, de briga, a gente vai para o enfrentamento, a gente discorda, e reúne e representa, né, os anseios de 70 mil indígenas aproximadamente, de 42 povos. Para o ano, eu penso, eu devo me afastar da coordenação, uma coisa assim já planejada depois de 12 anos, 13 anos vai fazer. Eu devo me afastar da coordenação, né? Penso em, não sei se isso vai acontecer, mas é o que eu quero que aconteça. Né? Penso em fazer direito, então vou estudar e vou estudar, vou cuidar mais, estar mais ligada ao meu próprio povo, vou voltar direto para a aldeia, né? Então voltarei para a aldeia. Então, essa é a parte mais difícil. A Maninha era fumante, né? Ela fumava muito. Ela tinha umas crises de cansaço, de falta de ar, e em um determinado dia, bem, na última semana de vida dela,
No domingo à noite ela foi para o hospital porque estava com a crise. Na segunda-feira, pela manhã, ela não está melhor, retorna em busca de um pneumologista. Medicaram ela, provavelmente com a nebulização, com a Atrovent Berotec, e mandaram de volta para casa. Então, na quarta-feira de manhã, ela não está melhor e mamãe me pede para eu levá-la até o hospital. Quando ela foi, já foi as duas irmãs que foi com ela. Ela dizendo, mãe, eu estou com uma dor muito grande nas costas. Eu não aguento mais a dirigir. Não tem nada não, sua irmã vai dirigindo. Aí eu falei para a Meire e para a Raquel. Eu digo, Meire, pega o volante do carro, você leva ela para o médico. Minha filha, eu vou com você. Ela disse, não, mãe, não precisa. Me abraçou, me beijou e saiu. Com 25 minutos que ela tinha saído de casa, nós recebemos o telefone que ela tinha morrido. E essa vida que nós tivemos, esse conhecimento, se criamos dentro dessa estrutura de vida que foi na luta pelos nossos direitos, faz com que a gente sinta uma perda assim, uma perda sem tamanho, sem dimensão. É uma dimensão enorme para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, não simplesmente de Alagoas, mas do Nordeste e do Brasil. Ela não sabia, não esperava que ia para a eternidade. E ela não sabia que depois da eternidade continuava a história dela muito mais forte. O centro acadêmico ele surge em 2008, numa tentativa dos alunos de construir um movimento estudantil aqui em Palmeira dos Índios. Com a vinda da universidade, né, no processo de interiorização da UFAL, a gente passava por uma lacuna de acesso. A UFAL acontecia dentro de um prédio que não era capacitado, e aí uma grande conquista do movimento estudantil foi a construção desse prédio atual aqui. E aí Maninha vem como uma representação de protagonismo feminino, principalmente, por conta da grande quantidade de mulheres que é majoritária no curso de serviço social. E aí Maninha vem com essa representação de uma pessoa que se coloca à frente e levanta suas bandeiras, tanto de terra quanto de conhecimento, de ser mulher, de resistência. E aí eu penso muito nessa questão de Maninha com a universidade, né? Ela sai de Alagoas para isso, para buscar conhecimento. E aí eu fico imaginando se Maninha tivesse acesso a essa UFAL, a essa unidade em Palmeira dos Índios. Como seria Maninha dentro dessa universidade? E aí eu me enxergo Maninha, enxergo minhas companheiras Maninha nesse processo de protagonismo feminino e de luta por essa afirmação de espaço e de conquista de conhecimento. A Maninha Chucuru, ela até hoje, ela é um exemplo, né? É um exemplo de mulher, é uma força que a gente traz dentro. Quem conheceu Maninha não perde nunca essa força que ela transmitiu, né? Porque sempre foi uma mulher muito forte, guerreira, firme e ao mesmo tempo muito ponderada. A gente chegava perto dela, poderia estar eufórica ali, né? Toda agitada, mas ela sempre transmitia essa paz, essa tranquilidade, né? Então, a lembrança que eu tenho dela é muito presente, né? É muito presente, porque ela sempre foi esse símbolo de mulher forte e tranquila, né? E eu acho que é isso que a gente precisa aqui, ser resistente, mas ter foco, né? E isso ela nunca perdeu.
Olá, meu nome é Janaína, sou da etnia Chucuru-Cariri, de Alagoas. Estou aqui na Marcha das Mulheres, segunda Marcha das Mulheres, e para mim é de grande importância fazer parte deste ato, desse movimento, pela garantia dos nossos direitos, pelo não marco temporal, PAPL 490, e sobre a desigualdade na sociedade contra a mulher. E isso é o que eu tenho. Aqui eu comecei com meus avós, com meus pais e com meus filhos, com meus netos e aqui os meus bisnetos, que já está acompanhando a história. Eu agradeço a ele e a vocês que façam uma divulgação. Não ainda de vitória, mas de cobrança em forma daqueles que devem a nós, que é o Estado brasileiro. E muito obrigado pela pergunta. Oh